Olá pessoal, enorme prazer estar aqui com vocês hoje. Eu não sou o professor Alcides, que é o professor que vai conduzir a disciplina com vocês. Na verdade, o professor Alcides teve um problema de saúde, está em recuperação. Se Deus quiser, na próxima aula já estará aqui com vocês, são e salvo, Mas então me apresento aqui como professor substituto, professor Regis Garcia. Eu sou doutor em Ciência da Informação. Sou mestre em Contabilidade e Finanças e tenho especialização na área de Contabilidade Gerencial e Societária e em Controladoria e Gestão Financeira. Sou escritor e também consultor de empresas. Adoro dar aula, estou aqui porque gosto muito disso e tenho certeza que nós vamos fazer uma aula legal aqui. Está comigo uma equipe profissionalíssima que sempre nos dá o apoio necessário para que tudo isso aconteça. Tenho certeza que aí está o tutor de sala, junto de vocês, e aqui conosco no estúdio está o Augusto, da equipe que faz aqui o corte, que faz a gestão basicamente do estúdio no que se refere às imagens que chegam para vocês, a Ariadne, que cuida aqui para nós da parte de slides, de quadro, que é muito importante, e também a Jéssica, que é a nossa tutora, que está acompanhando a aula, tá? Um abraço a toda a nossa equipe, vamos em frente, a nossa aula tem bastante conteúdo. Nosso primeiro slide, ele traz para nós uma questão conceitual bastante importante sobre o que vai ser a nossa disciplina, sobre qual é a nossa programação, quais são os nossos objetivos. Vejam aí no nosso slide. A disciplina em si, que é de contabilidade geral, ela vai tratar da introdução ao estudo da ciência contábil, claro, que é por aí que nós começamos, entendendo a contabilidade como ciência. Vamos falar sobre a evolução da contabilidade para que vocês se posicionem no contexto histórico dessa importante disciplina. Falaremos da estrutura patrimonial, que é muito importante também para entender como as organizações, como que você mesmo, enquanto pessoa física, organiza o seu patrimônio, as variações patrimoniais que ocorrem no patrimônio das entidades, o plano de contas que a contabilidade utiliza para organizar as informações, o método pelo qual ela registra os fatos contábeis, que é conhecido como método das partidas dobradas, tudo bem? A gente vai entender depois o que quer dizer o método das partidas dobradas, para que ele serve, os procedimentos básicos de contabilidade para escrituração. Há sempre uma pergunta, eu sempre ouço uma pergunta assim do pessoal, já voltamos nos nossos objetivos, que o pessoal fala assim: professor, mas por que eu tenho que estudar contabilidade? O meu curso ele não tem isso como principal objeto de trabalho. Então eu sempre gosto de dizer o seguinte, gente: a contabilidade ela está presente na nossa vida no que se refere ao controle patrimonial das pessoas. Quando você ouve falar, principalmente nessa época agora, sobre imposto de renda, prestação de contas patrimonial junto ao fisco e N outros aspectos importantes, nós estamos falando de contabilidade, de uma disciplina que visa o controle do patrimônio das pessoas. Então não importa de qual área nós sejamos, nós sempre estaremos preocupados com o controle patrimonial, com a informação econômica e financeira acerca do patrimônio. A contabilidade ela é importante e se relaciona com as demais disciplinas por causa disso. Nós podemos até dizer que a contabilidade é uma disciplina interdisciplinar, tá ok? Porque ela se relaciona com todas as demais profissões, com todas as demais disciplinas. Entendido isso, por que nós estamos estudando contabilidade, nós vamos voltar agora no objetivo da nossa aula, combinado? Vamos ver? Olha só, a nossa aula ela vai procurar tratar da compreensão dos fundamentos básicos da contabilidade, tudo bem? Nós vamos falar também, claro, de forma um pouco mais geral, sobre o profissional, aquele profissional que executa a contabilidade, que é com quem nós nos relacionamos quando nós queremos, então, formação profissional, quando nós queremos saber acerca do nosso patrimônio, saber acerca dos relatórios que são impressos para que nós entendamos a situação patrimonial de uma pessoa ou de uma entidade. Então, esse profissional, quem é esse profissional, o que ele desempenha? Vamos falar um pouco sobre o histórico da contabilidade, como que ela nasceu, como que ela se desenvolveu,
principalmente dela enquanto uma ciência. A sua finalidade, que significa para que ela serve, para que serve a contabilidade, e principalmente nós todos, vocês, eu, nós precisamos das informações para tomar decisões. Então nós chamamos essas pessoas de usuários da contabilidade. Vamos entender também os campos de atuação da contabilidade, né, onde a contabilidade se posiciona, o que ela procura fazer para as entidades, e isto é o que nós veremos em termos conceituais. Eu sempre também gosto, né, o professor Alcides trouxe isso para a aula, né, que são os referenciais, onde eu posso buscar conteúdos, onde eu posso pesquisar, que informações importantes eu encontro em determinados materiais e quais materiais são esses. Então é muito importante que a gente saiba como que se dá o arcabouço teórico ao redor de uma disciplina, seja ela qual seja, combinado? A gente vai para o próximo slide, que ele traz para nós o resumo e palavra-chave aqui da nossa aula, tudo bem? Ao final, então, eu apresento para vocês aí algumas referências que a gente julga importante para o andamento e o conhecimento mais aprofundado para aqueles que assim o desejarem. Tudo bem? Nossa aula, então, ela apresenta, como nós já falamos, o objetivo de levar ao estudante ciências contábeis e outras ciências, né, para as quais essa disciplina ela é aplicada, claro, não é só para o estudante de ciências contábeis, como nós já falamos, a questão da estrutura patrimonial, a questão do plano de contas, que eu já destaquei para vocês, a questão dos métodos das partidas dobradas, nós vamos entender mais à frente que esse método é utilizado para registro das operações e os procedimentos de escrituração, tudo bem? Palavras-chave estão aí, contabilidade geral, escrituração, estrutura patrimonial e partidas dobradas. Nós começamos sempre falando, claro, do aspecto de quem executa a contabilidade, não é? Como eu falei para vocês, a gente não precisa necessariamente se aprofundar na questão do profissional, porque obviamente que o profissional de contabilidade é quem executa a contabilidade, mas é importante nós conhecermos algumas características, o processo pelo qual o profissional de contabilidade passa para poder exercer essa importante profissão que é a de contador. A responsabilidade desse profissional é muito grande à medida com que ele acaba sendo responsável pelas informações que podem determinar, inclusive, problemas, né, evitar e determinar as situações de problemas perante os organismos fiscalizadores de tributos, por exemplo. E também podem comprometer decisões importantes se as informações por ele fornecidas não forem fidedignas. Então, olha a importância desse profissional, tá bom? Continuemos, vejamos aí no próximo slide justamente essa questão do profissional contábil, tá bom? Profissional contábil, primeiro item que vocês estão vendo aí, ele pode, contabilista, como é chamado aquele que se forma na área, tudo bem? Ele pode ser um técnico em contabilidade, por exemplo, que tem formação de segundo grau. Infelizmente, a gente tem visto uma tendência a acabarem, né, os cursos técnicos em todas as áreas e a contabilidade não é diferente, infelizmente, porque o técnico em contabilidade é um princípio, né, de formação do futuro profissional que depois pode decidir em fazer um bacharelado, continuar com a sua atividade ou não. Então, eu entendo como o técnico em contabilidade uma base técnica muito importante que a gente tem visto, infelizmente, diminuir no Brasil. E o contador, que é o bacharel, aquele que se forma no terceiro grau, né, no nível de graduação na universidade, chamado então de bacharel contábil ou contador. Por que ou qual é a diferença entre o técnico e o contador? O contador, ele é exclusivamente responsável por algumas atividades que o técnico não pode exercer. Quais são essas atividades? Então, auditoria, perícia, ensino acadêmico, só cabe ao contador, tá certo? Só cabe ao contador. Infelizmente, o técnico ele não está habilitado para exercer esse tipo de atividade, tudo bem?
por motivos óbvios, né? O técnico, ele vai estudar a contabilidade sob o aspecto único e exclusivamente técnico. Ou seja, única e exclusivamente voltado para as questões introdutórias da contabilidade, os processos básicos de captura das informações, análise dos documentos, registros, levantar até os demonstrativos contábeis. Todavia, o bacharel, o contador, ele tem outras disciplinas, por isso que eu sempre faço questão de falar que a disciplina de contabilidade ela não é importante só para o contador, só para o curso de contabilidade. Ela está presente em todos os programas todos os programas eu estou exagerando, mas na maior parte dos programas que de alguma forma tem um contato com a gestão. Então, seja ela administração, economia, processos gerenciais, serviços sociais que se relacionam com as atividades da própria sociedade. Nós temos outros tipos de cursos que demandam a contabilidade, às vezes como um processo de apoio, às vezes porque lidam diretamente com os relatórios emanados da contabilidade, e outros porque acabam executando algumas tarefas que envolvem atividades patrimoniais, atividades que impactam no patrimônio das entidades. A ciência atuarial é um desses exemplos, tá bom? Legal. Esse contador, então, ele se forma como contador, como bacharel, vai poder executar auditoria, perícia, entre outras. E o que é, então, a perícia? O que é essa atividade diferente que o contador faz, que não pode ser executada pelo técnico? Vejam aí no próximo slide o que seriam essas áreas de atuação, né? Que seriam as principais. A perícia contábil, que é uma delas, ela é a atividade profissional pela qual o contador ele presta assessoramento a processos jurídicos, judiciais. Ocorre que, quando eu tenho uma demanda judicial, então aqui geralmente envolve uma demanda, tudo bem? Uma demanda judicial, tudo bem? Ó, demanda judicial. Geralmente, quando envolve demanda judicial, eu posso pedir uma perícia contábil, eu posso pedir que um contador ele emita uma opinião técnica, olha aí, ó, opinião técnica sobre aquela demanda, sobre aquele problema que está acontecendo e discutido na instância jurídica. O juiz, o advogado, tanto da parte de acusação quanto da parte de defesa, podem pedir, né, em processo que o contador dê a sua opinião, que o contador ele possa responder por alguns aspectos técnicos, principalmente quando envolvem questões fiscais e questões patrimoniais. A auditoria é uma atividade voltada para a checagem da correção pela qual foi feita a contabilidade das organizações, certo? Então, a auditoria checa a correção, se a contabilidade foi feita de forma adequada, se a contabilidade ela está correta, né? Se ela está atendendo à legislação, atendendo aos seus princípios de contabilidade geralmente aceitos. Já o processo de gestão organizacional, mais fácil de ser entendido, por quê? Porque é justamente aqui que a contabilidade ela interage, é justamente aqui que a contabilidade ela permeia todas as áreas voltadas à gestão organizacional, seja financeira, de pessoal, recursos humanos, marketing. Por quê? Porque a contabilidade vai registrar fatos que envolvem todas essas áreas, o próprio processo produtivo, etc. O profissional, por outro lado, pode querer abrir um escritório de contabilidade, ser um empresário contábil. Ao ser um empresário contábil, ele, obviamente, atuará como contador de várias empresas, né? Ele atuará como contador de várias empresas. A gestão pública, que é o contador público, aquele que faz a contabilidade para prefeituras, faz a contabilidade para os estados, para o governo federal, para empresas públicas, para empresas mistas, né, que tem capital público e capital privado. Geralmente tem um contador, né, que é especialista em contabilidade pública por causa das prestações de contas obrigatórias para esse tipo de empresa. Nós também temos a questão atuarial, que são cálculos envolvidos com planos de saúde, cálculos envolvidos em empresas securitárias,
Basicamente, se trabalha aqui com probabilidades, com aspectos importantes da previsão de equilíbrio atuarial, de equilíbrio econômico e financeiro dos planos que possuem incertezas para o futuro, né? Por isso que a contabilidade é tão importante, porque os seus relatórios podem contribuir para essas previsões. A consultoria, outra atividade importante, que a gente executa ao apoiar empresas que precisam de informações, que precisam de um apoio, né, no sentido de resolver os seus problemas de gestão. E o ensino, né, que justamente é o que estamos fazendo aqui, ministrando aula, etc. e tal, nós falamos ainda há pouco. Bem, falamos do profissional, falamos um pouquinho do mercado, aonde ele pode atuar, mas então, o que é a contabilidade? Qual é o conceito de contabilidade que vem a ser essa importante ciência da qual nós estamos falando? E aí? Vamos ver o conceito de contabilidade? Está aí no próximo slide, ó. Vocês podem até, vou pedir para voltar aqui um pouquinho, ó. Quando eu falar em escolas, tá? Escolas patrimoniais ou escolas do pensamento contábil, lembrem-se do seguinte, antes de eu ir lá para o slide, né, assim, eu gostaria de explicar algo no seguinte sentido. Quando a contabilidade ela evolui juntamente com a sociedade, e ela, por ser ciência, acaba evoluindo juntamente com a sociedade, ela acaba participando das várias etapas, dos vários momentos que essa sociedade vive, né, vivencia, experimenta. E em cada um desses momentos, o pensamento contábil, a teoria contábil, a construção teórica, o arcabouço teórico que envolve aquela ciência, vai, de certa forma, refletir aquele momento histórico. Então, assim também aconteceu com a contabilidade. A contabilidade foi evoluindo e o pensamento contábil também foi evoluindo. Por isso que o que eu vou falar no próximo slide, ele diz respeito, então, às questões justamente teóricas da época em que esses pensamentos foram construídos, tá certo? E a gente vai perceber aí que houve uma evolução desse pensamento até nós encontrarmos a contabilidade entendida como nós vemos hoje. Combinado? Agora sim, voltamos no slide, obrigado. Olha só, a escola patrimonialista, ela nasceu basicamente na Europa, em especial na Itália, escola patrimonialista. Então, vejam que essa escola patrimonialista ela já reflete o pensamento da contabilidade contemporânea. Por quê? Porque hoje a contabilidade contemporânea ela está focada, além do fornecimento de informações importantes, ao controle patrimonial, né? Então, a base da contabilidade é o controle patrimonial. A contabilidade nos seus primórdios, ela existia basicamente para controle, né? Eu controlava ferramentais de minha propriedade, animais de minha propriedade, eu controlava aquilo que eu possuía, o que eu tinha propriedade na época, né? Na época remota. E o controle era o foco, principalmente na Itália, né? Vincenzo Massi, ele enfatiza a contabilidade como ciência e focada no controle. Bem, a ênfase, obviamente, está no patrimônio, que pertence às entidades, por uma razão óbvia, né? O pensamento aqui se volta para o controle patrimonial. Este patrimônio, por sua vez, ele trata daquilo que pertence às entidades. Aqui tem uma palavra-chave chamada entidades. Tudo bem? Entidades. E nós temos uma outra questão importante, além dessas entidades, que é a questão da informação que representa uma evolução do pensamento voltado para o controle. Percebeu-se a partir, né, do próprio desenrolar das atividades contábeis que a informação é algo fundamental. O foco passa então para a informação, principalmente Hendrickson, é um escritor americano muito importante que fala da escola norte-americana como um processo mais voltado para a informação, cujo ênfase, obviamente, ele passa para o controle da informação e não somente para a questão do controle patrimonial, tá certo? São dois aspectos fundamentais para nós entendermos
como nós chegamos nessa contabilidade contemporânea, como que nós vemos a contabilidade atual. Nós estamos construindo aqui o pensamento contábil no sentido de formação do seu conceito. Eu parto então de uma visão de controle e chego numa visão informacional. A gente tem esses dois aspectos muito fortes na contabilidade até os dias de hoje. O controle patrimonial e a informação sobre esse patrimônio. Combinado? Entendido? Legal. Se a gente quiser, assim, conhecer alguns fatos importantes, alguns aspectos importantes dessa evolução, a gente pode recorrer, então, a esses pontos da escola italiana, que foi a base, o berço da contabilidade, né? Lá na Europa. A gente fala a Itália como um país, assim, preponderante no que diz a esses respeitos, porque a maior parte das regulações, das discussões de leis, de processos que foram discutidos, partiram, né, basicamente da Itália, mas isso se disseminou rapidamente ali por toda a Europa, tudo bem? Mas vamos entender um pouquinho desses passos. Vejam aí no próximo slide da escola italiana o que a gente pode destacar aí como fatos importantes, né, fatos relevantes para nós entendermos a contabilidade. Olha só, surge século XIV aqui, né, 13 e 14, um método que veio a ser conhecido como o método das partidas dobradas, como vocês estão vendo. Esse método das partidas dobradas, ele foi desenvolvido, né, em um documento que foi denominado de La Summa de Aritmetica, Geometria, Proporzioni et Proporzionalità. Italiano, né? Porque foi escrita pelo Frei Luca Pacioli por volta de 1494, a primeira edição, certo? E a escola italiana ganhou, então, um grande impulso, obviamente, porque eu passei a ter um documento, uma obra, como ela é chamada aqui, que permitiu aos interessados nessa importante ciência conhecer um pouco mais do que seria a proposta de controle patrimonial aí feita pelo Frei Luca Pacioli. Importante dizer que essa obra, né, como vocês viram pelo próprio título dela, ela tinha assim um objetivo bastante amplo, né? Tratava de geometria, de proporcionalidade, de proporções envolvendo cálculos. E um dos capítulos que essa obra tratava desse método, né? O método de registro em partidas dobradas, que hoje nós chamamos aí de débito e crédito contábil. E isso deu um impulso muito grande na constituição dessa forma de registro das coisas. E também deu o primeiro passo para nós entendermos o patrimônio, a organização patrimonial, a estrutura patrimonial tal qual nós a vemos hoje, né? E nós teremos oportunidades aí nas próximas aulas de conhecer como é que essa estrutura ela foi desenvolvida. Isso vem então da escola italiana. O que é mais importante nós sabermos da contabilidade como ciência? Vejam aí no próximo slide aí a questão da contabilidade como ciência. Nós temos a resolução de 1994, a 774, né, desse ano, do Conselho Federal de Contabilidade. Lembrando que Conselho Federal de Contabilidade, CFC, né, é o órgão que regulamenta a atividade contábil, tudo bem? É o órgão que regulamenta a atividade contábil, é ele que autoriza o contador a ter o seu documento profissional, que é chamado de CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Beleza? Legal. O que essa resolução do Conselho Federal de Contabilidade traz para nós? Vamos ler? A contabilidade é uma ciência social. Muita gente confunde achando que a contabilidade é uma ciência exata. Não, ela é uma ciência social, com plena fundamentação epistemológica. O estudo epistemológico é o estudo do sentido das coisas, dos conceitos, de onde nós procuramos entender os porquês dos porquês, né? Então ela tem uma base epistemológica, porque eu consigo enxergar, olhando para o passado da contabilidade, de onde as coisas surgiram e por que elas surgiram.
né? Isso nós chamamos de estudo epistemológico. Por consequência, todas as demais classificações, método, conjunto de procedimentos, técnica, sistema, arte, para citarmos aqueles mais utilizados, né, gente, refere-se a facetas da contabilidade como ciência. Não que esteja errado eu dizer que a contabilidade ela é um sistema, porque eu posso estar me referindo ao sistema informacional, não é? Eu não estaria errado em dizer que a contabilidade ela representa um conjunto de procedimentos e técnicas, não. Mas nós nunca podemos nos esquecer que ela é uma ciência social, tudo bem? Legal. Mas aí, essas terminologias são utilizadas, não há problema que sejam assim utilizadas, porque nós estamos falando aí do aspecto técnico, da aplicação da contabilidade na realidade das organizações, tudo bem? Então, separamos as coisas, mas é importante entendermos a contabilidade, então, como uma ciência. Combinado? Beleza. E a contabilidade no Brasil? O que nós podemos destacar da contabilidade no contexto brasileiro? Vamos ver? O próximo slide trata exatamente disso. A história da contabilidade, ela se dá ali, o início, por volta de 1530, veja, logo depois do descobrimento do Brasil, né, em 1500, nós já tivemos aí a contabilidade sendo não institucionalizada como contabilidade, mas a gente começa a ver nesse momento os primeiros registros dos aspectos de um país que estava ali nascendo, né, uma colônia na época, mas que estava nascendo enquanto estrutura comercial, política, econômica, e nós já encontramos aí por volta de 1530 os primeiros contadores, aqueles sujeitos que eram escolhidos para gerir cidades, para gerir processos, amando, obviamente, da coroa portuguesa, claro, né? Nessa época, nos primórdios aí do Brasil, mas que simultaneamente exerciam essas funções que hoje é da contabilidade, de controlar o patrimônio daquilo que para ele era responsável, de fazer a prestação de contas, tá certo? No Brasil, ela surgiu com o intuito basicamente de fiscalização, claro, né? Era mais ou menos o desejo de Portugal, obviamente, querendo saber se tudo aqui ocorria conforme previsto. Então, na verdade, nós queríamos amparar um desejo de Portugal, que naquela época, obviamente, nós éramos uma colônia. Então, nós chegamos a um momento muito importante, porque aquela palavra que nós falamos, né, do início da contabilidade com foco em controle, ela tem aqui, né, um aspecto bastante destacado desde a origem no Brasil por volta de 1530. Foco muito no controle e na questão fiscal. A gente sabe que isso não é uma realidade hoje. Citamos ainda há pouco Hendrickson, que é um autor norte-americano que, né, mostra essa evolução da contabilidade saindo do controle e indo para o aspecto informacional. Não que eu deixei o controle, mas que o controle ele faz parte de um dos processos da contabilidade e incluiu-se aí a preocupação com a questão informacional. Tudo bem? Legal? Muito bem. Para ilustrar um pouco disso que nós falamos, falando um pouco do profissional contábil, da contabilidade em si, a gente vai ver um vídeo agora, tá? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. A gente volta daqui a pouquinho, depois do vídeo. Bom vídeo a todos. Uma das profissões mais antigas, reconhecidas e melhor remuneradas nos países desenvolvidos é pouco valorizada no Brasil. A contabilidade, a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. E mesmo sendo este setor fundamental no mercado, os estereótipos têm incomodado muitos contadores. Bem, hoje nós trouxemos a Guadalupe Machado Dias, do Conselho Regional de Contabilidade, para nos explicar sobre as reais responsabilidades desses profissionais. Guadalupe, obrigada pela participação no Emprego e Renda, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço. Obrigada. Guadalupe, o conhecimento, né, em ciências contábeis, por que é tão importante para o mundo dos negócios, hein? Olha, os negócios em economia, eles são definidos, né, eles trazem para si o conceito de empresa, o conceito de renda vinculada a essas empresas. A contabilidade, ela estende um pouco mais esse conceito.
o negócio ele não precisa de estar necessariamente ligado a uma empresa. O negócio ele se refere a um patrimônio gerido. E isso pode ser público, pode ser privado, pessoal, no coletivo. Então, ele efetivamente ele é responsável por a performance deste negócio. Só que tem muita gente, não é, Guadalupe, que acredita, né? Quer dizer, tem aquela imagem de que a contabilidade é um serviço extremamente burocrático, é papelada, é desorganização. É assim mesmo que isso acontece? Ou é assim mesmo que você vê isso também ou não? Olha, eu confesso que eu já pensei que fosse isso. Tanto é que eu achava que a contabilidade, embora eu fiz contabilidade, fiz ciências contábeis por vocação, e há ainda um estereótipo muito disseminado na nossa sociedade. Na chamada você reportou a questão da contabilidade ser valorizada, melhor remunerada em países desenvolvidos. Coisa que estado que não era da nossa economia, como está sendo atualmente. Então, essa questão da burocracia, na verdade, é uma disfunção burocrática. A burocracia ela foi importada para o Brasil como se fosse algo pejorativo, e na verdade não é. Então, nós estaríamos falando da disfunção burocrática. E esse imaginário, ela é presente na sociedade. Eu tive a oportunidade de escrever um livro a respeito de representações sociais que contribuem para a construção desse imaginário, quando eu defendi a minha dissertação de mestrado. Tal o fato disso incomodar não só a mim, mas eu acredito que toda a classe contábil. Então, para todo mundo entender melhor, explica para a gente quais são as principais funções de um contador. Para falar a função do contador, as funções do contador, talvez seja necessário você reportar um pouco antes, conhecendo quais são as funções da contabilidade, que são duas. Eu tenho uma função administrativa, e eu não estou dizendo que a contabilidade ela vai gerir, eu não vou dizer que a contabilidade ela é a gestão, mas ela subsidia a gestão. E a outra função é uma função econômica. Aí sim, ela vai medir, ela vai apurar este resultado. Ela vai dizer qual é a aceitabilidade deste negócio na sociedade. Quanto que o mercado enxerga e, por isso, remunera o seu capital. E tem aquela questão, não é, que é fundamental, a gente imagina que a idoneidade, né, do contador, ela é importantíssima, exatamente para a confiança de um empresário, né? Ele vai depositar ali né, vários, digamos assim, segredos da empresa. Então, tem que ser idôneo, né, o contador. Sim, não só da empresa, né? A contabilidade ela tem um papel que ela extrapola a empresa em si. A contabilidade é uma ciência social, então o entorno dela é social. Quando eu divulgo, eu contador, eu contabilidade, divulgo informações para um mercado, para uma sociedade, eu estou dizendo como anda a riqueza deste país. Então a contabilidade ela tem um papel de dirimir conflitos da distribuição da riqueza. Quando eu reajusto o salário, seja da minha entidade ou de uma categoria, é em função de resultados. Ou seja, a idoneidade, ela é inerente, né? O comportamento ilibado do profissional, ele não é requerido, ele é exigido. E essa idoneidade, ela extrapola também. Eu não estou falando só do comportamento, eu estou dizendo de competência, de capacidade, eu estou dizendo de eficiência. Isso faz parte da idoneidade. Agora, então, para a gente terminar, vamos falar um pouquinho sobre a perspectiva, né, nesse mercado aí de contador, com o cenário econômico do Brasil, que está bastante positivo. Sim. As ciências contábeis, então, são uma ciência, digamos assim, promissoras? Ela não será promissora, ela sempre foi e agora ela está, vamos dizer, a reboque desse desenvolvimento. Ela está carregando esse desenvolvimento e mostrando esse desenvolvimento. Nós já estamos falando, as estatísticas já estão apontando para um apagão em profissionais da contabilidade. 3 profissionais hoje estão em falta no mercado. Contabilidade, finanças e TI. E olha que finanças e TI é o suporte, é o subsídio da contabilidade. Então, nós efetivamente, além da contabilidade em si, nós carregamos esse outro mercado. Ok, fica então a dica aí para quem se interessar pela área. Muito obrigada pela participação aqui no Emprego e Renda. Muito obrigada a você. Muito bem, gente. Como vocês puderam ver no vídeo, nós recuperamos, né, a professora aí que
deu a entrevista, ela destaca muito bem o papel da contabilidade no contexto das organizações, que ela disse, extrapola o contexto das organizações, tratou muito bem do papel do profissional da contabilidade e, na verdade, o vídeo ele trata da questão do controle patrimonial, quando ela diz a atividade administrativa, e também da exposição desse patrimônio ao julgamento das pessoas, quando ela diz sobre o aspecto econômico da contabilidade. Nós falamos, quando nós falamos da escola italiana, de como ela foi criada, a questão do método das partidas dobradas, o foco no controle, nós falamos da escola patrimonialista, né? O foco no patrimônio das entidades. Eu vou dar alguns minutos para vocês refletirem numa atividade que pergunta mais ou menos o seguinte, vejam aí a atividade. Você sabe como se define a escola patrimonial? Eu não vou pedir aqui que vocês façam uma definição científica, tá? Uma definição literal ou uma definição baseada na bibliografia, não é isso. Eu só gostaria que vocês me mandassem alguma colocação a respeito do que seria essa preocupação com o patrimônio das entidades, né? O que seria, o que essa escola ela trouxe para nós de importante no que se diz respeito à questão patrimonial. O que é isso para vocês, na opinião de vocês, tá bom? Usem o que o vídeo falou, usem o que nós falamos até aqui e nos mandem as suas participações. Olha, pessoal de Butiá, não se preocupem, tem uma pergunta de vocês aqui, eu não esqueci, tá bom? Mas ela é muito pertinente com o que nós vamos falar assim que voltarmos da nossa atividade. Combinado? Já voltamos, boa atividade a todos.
Muito bem, pessoal. Estava lá no chat acompanhando. Parabéns pela participação, muito legal. Gostei muito das colocações que vocês fizeram lá, tá? Demonstra que vocês estão acompanhando bem o conteúdo. Mas antes, vamos responder algumas perguntas que vieram. E, lógico, eu falei antes da atividade, o pessoal de Butiá fez aqui uma primeira participação. Primeiramente, uma boa noite a vocês de Butiá, espero que estejam todos bem. Obrigado pela participação. Professor, a contabilidade, ela pode ser a ciência social. Ela pode influenciar na qualidade de vida das pessoas de uma sociedade? Primeiramente, olha, excelente pergunta, porque ela vem ao encontro. Por isso que eu fiz questão de responder depois do vídeo e da atividade, ela vem ao encontro daquilo que a professora falou no vídeo. A contabilidade, ela extrapola a questão organizacional, a questão empresarial, e ela acaba influenciando, sim, no aspecto de qualidade de vida das pessoas, à medida com que ela vai demonstrar, e à medida com que ela demonstra a informação de forma fidedigna, ela vai apoiar a decisão das pessoas. Imaginem vocês uma pessoa diante de uma informação furada, uma informação que não tenha confiabilidade, uma informação que seja incompleta. Obviamente eu vou atrapalhar a qualidade de vida dessa pessoa, porque ela pode, de repente, tomar uma decisão de investimento errada e que vai comprometer a saúde financeira dela. Então, sim, a contabilidade, ela faz parte, ela está extremamente presente na vida das pessoas. Entendido? Muito obrigado a vocês de Butiá pela participação e pela pergunta, muito interessante. Olha, também temos aqui a participação do pessoal de Pindamonhangaba. Um abraço a todos vocês, uma boa noite, obrigado aí pela participação. Vocês perguntaram o seguinte: professor, poderia dizer por que devemos utilizar dos conhecimentos do contador para a confecção de planejamento estratégico de uma organização? Parabéns pela pergunta, pessoal de Pindamonhangaba, pelo seguinte, olha, o planejamento estratégico, ele é algo amplo, ele é algo que, digamos, ele dá uma visão geral de onde eu quero chegar enquanto organização, certo? Para que eu chegue naquilo que está determinado no planejamento estratégico, eu obviamente preciso de planejamento operacional, de um planejamento tático, eu preciso esmiuçar esse planejamento estratégico. Onde a contabilidade entra? A contabilidade, ela vai apoiar esses planos operacionais, esses planos táticos, no sentido de fornecer informações que subsidiem a construção desses instrumentos. Por exemplo, para que fique mais claro para vocês, a contabilidade, ela pode, com base em informações do passado, dizer qual vai ser o comportamento do teu fluxo se acontecer o A, a situação B ou a situação C. Isso mostra que a contabilidade, por meio do controle, de olhar para o passado, de mostrar o que aconteceu, ela pode sim contribuir para as previsões futuras. No caso, o planejamento estratégico que vocês citaram, tá bom? Obrigado, pessoal de Pindamonhangaba, pessoal de Teixeira de Freitas também participaram. Obrigado pela participação, uma boa noite a todos vocês. Olha, o aluno Glaubson, um abraço Glaubson, belezinha, diz que a escola patrimonial, aí já em relação à resposta das atividades, né? A escola patrimonial, ela estuda o patrimônio líquido da pessoa, jurídica ou física, englobando valores de débito e crédito, bem como valores pagos e recebidos. Legal, Glaubson, legal, pessoal de Teixeira. Por quê? Teixeira de Freitas, por quê? Porque nós estamos realmente dizendo isso. O vídeo já reafirmou isso. Eu estudo o patrimônio líquido, aí eu complementaria só dizendo o seguinte: o patrimônio e o patrimônio líquido, tá? Das pessoas, fazendo os lançamentos, os registros, para que esses registros gerem a informação. Aí vem o nome da escola patrimonial, ó, informações patrimoniais, acerca do patrimônio, que é o objeto da contabilidade. Parabéns, muito obrigado pela participação. Alagoinhas, pessoal de Alagoinhas, uma boa noite a todos vocês, em especial a aluna Nataliane, que fez a sua participação dizendo o seguinte, olha, complementa, né, ela acrescenta que é o estudo do patrimônio, legal, suas grandezas e suas variações. Parabéns aí
a Nataliane e ao pessoal de Alagoinhas que estão participando. Olha, claro, não dá para ler a resposta de todo mundo, porque aqui a gente tem um tempo, né, para executar a nossa atividade, mas obrigado pela participação. Olha só, participaram também os polos de Castanhal, uma boa noite para vocês, Porto Velho, um abraço a todos de Porto Velho, pessoal de Ubá, uma boa noite a todos de Ubá, pessoal de Londrina, aqui de onde nós estamos, né, gerando essa aula, um abraço a todos aí de Londrina, aqui de Londrina, pessoal de Colatina, um abraço a vocês, uma boa noite, Andradas também participaram, Jacobina, um abraço a todos vocês aí, espero que estejam bem, pessoal de Jaguaquara, é isso? Jaguaquara, um abraço a todos vocês também pela participação, além do pessoal de Ilhéus, que também participaram ali do chat, né? São muitos polos, legal a participação, estão de parabéns. Vamos continuar agora com a nossa aula. Próximo slide trata da questão da correção dessa atividade que, assim, só acrescenta isso que vocês já falaram, o aspecto teórico, então, né? Como eu falei, vocês não têm obrigação, obviamente, de saber esse aspecto teórico, mas eu gostaria de complementar apenas aquilo que vocês já falaram que está correto, que ela destaca, a teoria, ela destaca então o patrimônio como objeto da contabilidade, como foi citado por vocês, né? Procure evidenciar a grandeza real desse patrimônio, baseado naquilo que acontece, ou seja, nas atividades econômicas envolvidas com esse patrimônio, e aqui eu destaco principalmente a questão do fornecimento de informações que permitem a análise dessas variações, tá bom? Então é disso que vocês falaram, de uma forma sintética, no caso, mas muito bem colocado por vocês, legal? Muito bem, mas beleza, contabilidade evolui, mas e a profissão, gente? Profissão contábil. Eu já vou responder o pessoal de Anápolis, só um minutinho, tá? É muito pertinente a pergunta de vocês, mas assim, eu vou primeiro falar dessa evolução do profissional, porque daí nós vamos voltar à sua pergunta que tem a ver com a contabilidade brasileira, legal? Vamos lá. A evolução do profissional de contabilidade, obviamente, se dá na mesma medida, com os mesmos critérios, né, com as mesmas bases que a própria evolução da contabilidade no contexto da sociedade. Tudo bem? Vejam aí o próximo slide que fala exatamente disso. Ó. Desde o início, quando o homem deixou de ser nômade, certo? Ó, deixou de ser nômade. O que é deixar de ser nômade? Ele passou a ficar de forma mais fixa, né, em um determinado lugar, em especial nas cavernas, em especial nos seus núcleos familiares, né? Então, o homem deixou de ser nômade, ele passa então a produzir. E aquele excedente que ele produz, ele obviamente tem que controlar, porque esse excedente, logo, ele vai ser objeto de troca, logo, à medida com que a sociedade ela foi evoluindo, esses objetos eles passam a ser compartilhados, né, entre pessoas, e é claro que eu precisaria aí de um controle mínimo desses aspectos. Aqui, obviamente, eu tenho uma pedra com inscrições, né, escritura cuneiforme, como ela era chamada, que remete a um controle de patrimônio aí nos primórdios da contabilidade. Gente, olha, os historiadores, eles dizem que ao redor aí de 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo, eu já tenho registros mais seguros para dizer que havia um controle por parte das pessoas, beleza? Olha só, 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Há até aqueles que levam esse tempo a pelo menos 7 a 8.000 anos antes de Cristo. Mas assim, de forma mais consistente, os teóricos tratam de 4.000 a 5.000 anos antes de Cristo. E aqui, obviamente, os controles modernos, né, gente? Ó, pendrive, cartões magnéticos, assinaturas digitais, que é o que a gente vivencia nos dias de hoje, né? A regulação da contabilidade por meio dos órgãos fiscalizadores, né? Tá aqui o caduceu, que é o símbolo da contabilidade, certo? E assim nós podemos entender como houve aí essa evolução do profissional contábil. E é justamente sobre essa questão da evolução e da contabilidade no Brasil, aqui, na nossa realidade, que o pessoal de Anápolis faz uma seguinte pergunta, em especial
o aluno Glenn, né, faz a seguinte pergunta. É verdade que a contabilidade brasileira é considerada uma das mais eficientes do mundo, tanto em termos de arrecadação, deve ser arrecadação, no termo aqui, quanto em termos de controle? Favor comentar. Olha, aluno Glenn, um abraço para você, uma boa noite, obrigado aí pela sua pergunta, ela é muito pertinente, tem a ver com isso que a gente acabou de falar aqui. Por que a contabilidade brasileira ela é considerada uma das mais consistentes do mundo? Porque justamente a nossa situação enquanto país em desenvolvimento, ela impõe algumas situações complexas, principalmente no que diz respeito às questões inflacionárias. Os países do primeiro mundo, nós citamos em especial aí a América do Norte, a Europa principalmente, os países asiáticos, não é? A Rússia, que são países bem mais desenvolvidos, eles praticamente não conhecem essa questão do efeito de hiperinflação, por exemplo, né? Só para te dar um exemplo. Então a contabilidade brasileira ela acaba tendo que desenvolver mecanismos e controles para adequar essa contabilidade à realidade inflacionária, algo, né, que o mundo não conhece propriamente dito. Então nós já ouvimos falar sobre correção integral do balanço, sobre ajustes a valor presente, algo que, né, nesse país de primeiro mundo realmente são menos, há uma menor preocupação porque eles não têm inflação. É um dos aspectos que faz com que a contabilidade brasileira seja diferente. O outro aspecto é que nós informatizamos basicamente o nosso processo de contabilidade, assim como já ocorre no voto, o país é um país muito evoluído nesse sentido. Informatização, a inclusão de processos né, via sistemas e aplicativos. Então o Brasil, acho que até por essa característica nossa, né, de resolvermos os problemas assim meio de última hora, quando necessário, obviamente, né, essa habilidade que o brasileiro tem, ela reflete também na contabilidade. Nós temos mecanismos sérios de controle, nós temos um órgão competente que é o Conselho Federal de Contabilidade, que é sério, reconhecido e que garante que a contabilidade seja realmente reconhecida. Por último, eu falaria da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que faz com que a profissão, que a atividade contábil, ela seja muito valorizada à medida em que ela pede e exige das empresas de capital aberto uma contabilidade séria, auditada, conferida, né, antes de ser publicada. O Brasil realmente, né, tem mecanismos de auditoria, de controle bastante forte, bastante eficientes. É claro que isso não resolve todos os problemas. Se resolvesse, nós não estávamos diante de uma crise política e econômica cujo o núcleo, né, é a Petrobras e que envolve problemas de controles, problemas de desvios e que, obviamente, a auditoria, os processos de segurança não funcionaram como deveriam funcionar. É claro, isso é uma realidade, nós não precisamos esconder isso. Todavia, os mecanismos existem. E eles são eficazes, né? O que há em determinados casos é o mau uso disso, tá bom? Obrigado aí pela pergunta, muito pertinente dentro do assunto e me permitiu aí fazer essas observações. Mais uma participação aqui do pessoal de Vitória da Conquista, um abraço para vocês. Qual deve ser o perfil do profissional contábil nesse século? Que papel esse desempenha enquanto profissional com responsabilidade social? Muito boa a pergunta aí do pessoal de Vitória da Conquista, né? É uma pergunta que nos permite dizer o seguinte: o profissional do século atual, né, no século XXI, ele é um profissional que está voltado para a informação. Hoje a informação tem um valor, assim, muito grande. A gente sabe que as decisões passam pela informação, pela qualidade da informação, e hoje o profissional atual tem que ter essa consciência. Ele tem que saber gerar informações que sejam de fato contribuintes para as boas decisões ou as decisões necessárias para as organizações. Beleza? Mais uma participação, pergunta aqui do pessoal de Capim Grosso. Um abraço a todos vocês. Qual o significado do caduceu? Olha, eu vou ficar devendo o significado técnico para vocês, tá?
sobre o caduceu, ele tem uma explicação bastante técnica, né? O álamo, que são as asas, representa a liberdade, né? A questão ali da serpente, né? Ela tem um significado bastante voltado para a questão da contabilidade como instrumento de transformação. Mas, assim, são aspectos mais teóricos, eu prefiro não adentrá-los tecnicamente. Eu vou fazer um convite a vocês, tá bom? A fazer uma pesquisa na internet, no site do Conselho Federal de Contabilidade, CFC. E escreva assim, ó, CFC, espaço, caduceu. Nesse link, há a história de como o caduceu foi desenhado, por que ele foi desenhado dessa forma e o significado de cada um dos seus elementos, tá bom? Não vou me arriscar aqui a adentrar, mas assim, de forma geral, é mais ou menos isso que eu expliquei aí para vocês. Beleza, pessoal do Capim Grosso? Vamos fazer uma pesquisa nesse sentido, que eu fico mais seguro dessa forma. Combinado? Beleza? Vamos continuar nossa aula. Próximo slide traz para nós a questão desses aspectos legais aí, tá bom? Só citando, né? A lei de 2007, 11.638, que reformulou a lei das SAs, depois em 2009, mais alterações voltadas à legislação societária, trazidas pela lei 11.941, a questão da adequação das normas internacionais de contabilidade. A contabilidade brasileira passa a poder conversar, a trocar informações com todo mundo, né? Foi aí que surge, então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis para estudar esse processo de adequação e as IFRS, International Financial Reporting Standards, que seriam as normas internacionais de contabilidade, como algo assim mais contemporâneo e que a contabilidade ela hoje adere, né? A contabilidade hoje ela está mais voltada. A profissão de contador, ela obviamente passa pelo crivo do Conselho Federal de Contabilidade, já falei isso para vocês, mas olha que dado interessante, né? 532 mil profissionais registrados, né, no CFC aqui em 2015. A região Sudeste, obviamente, é a que concentra mais profissionais da área, seguida da região Sul, aqui do país, né, Nordeste, Centro-Oeste e, finalmente, a região Norte. A profissão contábil é regulamentada desde 46, né, pelo decreto 9295, e quando nesse momento foi criado o Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, bem como os CRCs, que são os Conselhos Regionais de Contabilidade, né? Já vou falar aí do pessoal de Colatina, faz uma participação muito importante, já vou chegar aí, tá bom? E, gente, o objetivo de toda essa evolução legal, tá certo? É gerar informações, né? Nós acabamos de falar, e uma das perguntas foi justamente sobre isso, né? Contabilidade, ela é transformadora do sujeito, ela contribui, claro, olha aí, ó, ela gera informações para os usuários acerca do patrimônio. Sendo o seu objeto, então, o patrimônio, olha a escola patrimonial, que nós falamos ainda há pouco, e aí, aqui tem algo bastante importante nesse slide, que é o seguinte. Esse patrimônio que nós falamos desde o início da aula, ele é o conjunto de bens, certo? Bens, direitos e obrigações, tá bom? Então, vamos gravar isso, bens, direitos e obrigações. Nós vamos, obviamente, falar em mais detalhes do que seriam esses bens, direitos e obrigações, mas, por enquanto, o mais importante que vocês têm, em termos de conteúdo a entender, é que o patrimônio, então, ele tem um conjunto de bens, direitos e obrigações, tá bom? Depois de um vídeo, de uma atividade que nós vamos fazer na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Antes do vídeo, vamos aqui falar da participação do pessoal de Colatina, né? Um abraço para vocês aí de Colatina. Falaram o seguinte, a lei, né, a 11.638, sofreu uma ampla modificação, fazendo com que o contador torne-se não somente um responsável pela apuração e pagamento de impostos, né? Que ele evolua para esse contador da informação que vocês perguntaram ainda há pouco, quem é o contador do século XXI. Parabéns, pessoal de Colatina, pela observação. Vamos então ver o vídeo? Voltamos daqui a pouquinho.
setor privado, seja no setor público. Na área pública, onde que é a minha atuação municipal, nós estamos aí com todo o segmento já com normas aprovadas para poder trabalhar no contexto das normas internacionais da área pública, já para o Brasil conduzir a harmonização dos processos contábeis até o final de 2014, conforme as regras do Conselho Federal de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional, e isso realmente requer um profissional, uma capacitação, uma atualização, um envolvimento dos profissionais, dos gestores, nesse novo contexto. Realmente, a contabilidade que trará maior transparência nos atos e fatos da administração pública e contribuirá para que o gestor tenha todos os seus registros feitos e atualizados efetivamente na contabilidade. A campanha do ano da contabilidade no Brasil, ela vem ressaltar mais ainda a importância desse profissional, seja no contexto privado, seja no contexto público, que ele realmente é o profissional que está liderando dentro das empresas, das grandes empresas, e que todos nós precisamos ter esse olhar voltado para a contabilidade no Brasil. Bem, vocês viram aí, né, 2013, o ano da contabilidade. Apesar de que o som está um pouco poluído, né, porque tem um som ali de fundo, mas deu para entender bem que ela destaca que o momento é da contabilidade. Isso lá em 2013, nós estamos em 2016, né, 3 anos atrás, era o momento porque ali, naquele ano de 2013, que foi o ano da contabilidade, promovido pelo Conselho Federal de Contabilidade no Brasil, se discutia muito essa transição do contador escriturador, aquele só preocupado com os tributos, para o contador contemporâneo, esse que vocês muito bem falaram aí. Olha, o pessoal de Bom Jesus da Lapa, boa noite a todos, tudo bem aí? Obrigado pela participação. Olha, professor, segundo sua opinião, por causa dos últimos acontecimentos, o senhor acha que a profissão contábil sai manchada por causa da falha de controle nas empresas como a Petrobras, ou é apenas uma questão de ética? Olha, o nível das perguntas hoje estão de parabéns, viu? Legal, pessoal de Bom Jesus da Lapa. Olha, gente, acontece o seguinte, claro que uma situação como essa, em que houve falha clara, né, dos processos de auditoria, principalmente, que não identificaram os problemas que estavam acontecendo, porque a auditoria externa, auditoria independente, ela tem que adentrar as empresas e verificar os controles internos, justamente para verificar se esses controles internos, eles têm capacidade de coibir roubo, de coibir desvios, de coibir dolo em cima de uma situação, né, que se cria justamente com a intenção de criar um problema, né, para a própria companhia ou não, né, a questão de fraudes. Todos esses aspectos, eles deveriam estar sendo, no caso, previstos pelo controle interno e evitados pelo controle interno, o que não funcionou. Agora, eu não posso dizer, e acredito até que não, né, a contabilidade não sai manchada, porque a contabilidade ela é executada no sentido de registrar aquilo que acontece, mas isso é baseado em documentos comprobatórios. A gente tem visto pelas investigações, em cima de tudo que nós temos visto, né, por essa operação que está desvendando tantos problemas relacionados à Petrobras, que ali havia um problema institucionalizado de má-fé. E quando você está diante de um problema institucionalizado de má-fé, fica muito difícil, né, de você identificar todas as ramificações desse problema. Então, desde que haja o documento, desde que o documento comprove determinada operação, a contabilidade faz o seu papel, que é o de registrar. Agora, é claro que nós temos que levantar a suspeita sobre os processos de auditoria, sobre os processos de contabilidade, à medida com que parte desses profissionais podem ou não estar envolvidos com esse escândalo e com esses problemas. Mas assim, não focando apenas no problema atual de Petrobras, nós tivemos problemas nos Estados Unidos, tivemos problemas na Europa, tivemos problemas e temos problemas cotidianamente em todo mundo. Né? Não é um caso só do Brasil, tá, gente? E é o que nós
sempre dizemos, existem bons profissionais, existem maus profissionais, existem profissionais éticos, que foi a palavra que vocês usaram, e existem profissionais não éticos em todas as áreas, tá? Contabilidade, medicina, economia, administração, política, em todos, né? Jornalismo, em todos. Então, nós sempre estaremos lutando, né, para que a profissão seja ética, para que a atividade do contador seja ética, para que o processo de auditoria seja ético, ao ponto de evitar esse tipo de problema. Mas isso não significa que nós estaremos sempre imunes desse tipo de problema, tá bom? Não acho que mancha a profissão, não, tá bom? Obrigado pela participação de vocês, muito boa pergunta. Vamos continuar. Vejamos aí o nosso próximo slide, que agora é uma atividade, né, um momento importante aí de reflexão, que eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Qual é o principal objeto e objetivo, então, da contabilidade, né? Qual é o principal objeto e objetivo da contabilidade? Depois de tudo isso que nós falamos. Espero a participação de vocês, discutam entre si, voltamos daqui a pouquinho. Boa atividade!
Muito bem, pessoal. Boas participações de novo, estava dando uma olhada. Olha, pessoal de Tuiutaba, de novo aí participando. Um abraço a todos. Olha só, segundo a opinião de vocês, o objeto da contabilidade é o patrimônio. Legal, é isso mesmo. E o objetivo? Isso é bacana, ó. Gerar informações aos usuários da contabilidade, que são os internos e os externos, né? Avançaram até um pouquinho aí no conteúdo, ó, usuários internos e externos, que a gente vai ver um pouco mais à frente, né? Parabéns ao pessoal de Tuiutaba, excelente participação. Também participaram aqui da nossa atividade vários polos, né? A gente não consegue ler resposta de todos, afinal a gente tem aqui um tempo, mas olha só. Pessoal de Santa Cruz participou, bacana, abraço a todos vocês de Santa Cruz. Brumado também participando, abraço aí o pessoal de Brumado. Cornélio Procópio, boa noite, aqui pertinho de Londrina, abraço a todos vocês. São Luís Gonzaga, abraço aí o pessoal do Rio Grande do Sul, de São Luís Gonzaga. Lagoa Vermelha, também do Rio Grande do Sul, um abraço a todos, boa noite. Rosário do Ivaí, também aqui no Paraná, um abraço a todos de Rosário do Ivaí. Itaberaba, lá na Bahia, um abraço também a todos vocês. E Lavras, Minas Gerais, bacana, muito boa a participação de vocês, né? Lembrando que outros polos já foram aqui citados, mas que também participaram, legal? Obrigado pela participação, pelo empenho de todos. Olha, gente, a gente tem um momento de pergunta aí no final da aula, antes das considerações finais, que a gente não vai fazer, tá? Por quê? Porque está aberto o nosso chat, está aberto o nosso teleprompt aqui, chegando a gente já responde, vocês já perceberam isso, né? Eu gosto de ir respondendo à medida com que as perguntas são pertinentes ao conteúdo, então a gente não vai parar para pergunta não. Se tiver uma pergunta, podem disparar, né, que a Jéssica, que a nossa tutora, vai colocar aqui para que eu responda para vocês. Combinado? Vamos tocar a nossa aula então. O próximo slide trata da questão da solução, né, da atividade que a gente acabou de falar. Só a título de complementação, afinal vocês responderem corretamente, o objeto da contabilidade é, portanto, o patrimônio das entidades. Aqui a gente tem a questão da palavra econômica, porque nós já falamos em algum momento que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, estão lembrados? O que isto representa, né, no contexto aqui? Que esses bens possuem valor econômico, eles servem para uma satisfação de necessidade humana. Então nós podemos dizer que o patrimônio dessas entidades ele tem um aspecto econômico, tá certo? As entidades administrativas, sob aspecto administrativo, em um dos vídeos a gente viu isso, né? A contabilidade ela tem uma função administrativa e uma função econômica. A palavra azienda, que ela na verdade representa um conjunto de pessoas e de bens, né? Inclusive o pessoal de Guarantã do Norte, né, fez essa pergunta para nós aqui. Um abraço a todos do Mato Grosso. Pessoal de Guarantã do Norte, né? Professor, o que significa azienda? Olha aqui, ó, chegamos exatamente nesse ponto. O que significa azienda? Azienda, ela significa o conjunto de pessoas, de bens, ou seja, de patrimônio, que em conjunto executam uma determinada atividade, né? Para um determinado fim. Eu confesso para vocês que esse é um termo já não utilizado pela teoria contábil, à medida com que se prefere usar esses dois, ó, entidade econômica, tudo bem? Ou entidade administrativa. Mas alguns livros ainda citam esse contexto da azienda, por isso que a gente traz, né? Porque vocês podem encontrar e achar estranho lá, mas em suma, é uma organização tal qual nós a conhecemos hoje, pessoas, mais bens, mais direitos, mais obrigações que em conjunto executam uma determinada atividade, tá bom? Como patrimônio, olha aqui, ó, entende-se o conjunto, então, de bens, direitos e obrigações que nós acabamos de falar para vocês em slides anteriores. Como consequência, né, o objetivo é levar informações acerca justamente desse patrimônio para os usuários e que vocês aí complementaram muito bem na resposta, né, usuários internos e usuários externos. Legal, muito bom. Pessoal, dando prosseguimento aqui à nossa aula, vamos ver alguns aspectos assim, muito importantes sobre justamente o usuário, essas pessoas que precisam da informação contábil. Vejam aí no próximo slide.
Usuários da contabilidade envolvem alguém, certo? Que detém um patrimônio. Essa detenção do patrimônio pode se dar na forma de posse ou de propriedade. Propriedade é quando você tem o direito jurídico sobre aquele determinado bem ou direito. E posse é quando você tem o item, o bem ou direito junto a você, mas você não tem a propriedade jurídica, tá certo? As duas situações. Essa pessoa, essa entidade detentora do patrimônio, ela pode ser uma pessoa física, por exemplo, que constrói um determinado patrimônio, casa, apartamento, carro, roupas, alimentos, dinheiro no banco, investimentos, poupança, terrenos, N outros, tudo bem? Que constitui o patrimônio dessa pessoa. Ou pode ser também uma pessoa jurídica, que nasce da vontade de outra pessoa física ou até mesmo de outras pessoas jurídicas para que constitua uma nova personalidade jurídica a fim de executar uma determinada atividade, com determinado objetivo, com determinado fim, tá certo? Então, em síntese, nós podemos dizer que os usuários da contabilidade são as pessoas físicas ou jurídicas com ou sem finalidade lucrativa, desde que sejam detentoras de um patrimônio, já que o patrimônio é objeto da contabilidade. Para que a contabilidade atue junto a essas entidades, existe a necessidade de haver um patrimônio. Combinado? Entendido? Legal? Muito bem. O que mais que nós podemos ver de importante em relação a esse aspecto do usuário, da contabilidade e, mais do que isso, né, a relação desse usuário com o próprio objeto da contabilidade, que é o patrimônio, e o processo contábil, que é pelo qual nós fazemos o controle patrimonial para esses usuários. Vamos ver, o próximo slide trata para nós exatamente desse aspecto, né, de que a organização, a empresa, enfim, a unidade detentora do patrimônio, seria esse núcleo aqui, ela pode ser representada por fornecedores, como um usuário externo, vocês mesmos usaram essa expressão incorretamente agora há pouco. Os bancos, que são também usuários externos, são interessados na informação contábil, porque ela vai dizer se a empresa constitui-se numa boa pagadora ou não, por exemplo, né? Se ela tem solidez econômica e financeira, etc. Sindicatos, porque estão interessados nos aspectos trabalhistas, né, importantes aspectos trabalhistas, capacidade de liquidez dos seus compromissos, órgãos de classe, que é o caso do Conselho Regional de Contabilidade, como nós citamos, Conselho Regional de Medicina, que é o CRM, Conselho Regional de Administração, que é o CRA, e N outros conselhos que nós poderíamos citar e que se interessam pela situação econômica e financeira das entidades. Temos os governos. O governo é importante, um importante usuário externo, uma vez que o governo ele se utiliza da informação contábil para exercer o papel fiscalizador de tributos. Concorrentes, também um usuário externo, uma vez que o concorrente quer saber, muitas vezes, se a empresa ela está atuando no mercado, né, no sentido de ganhar espaço, no sentido de complicar ainda mais a sua situação, em determinados casos, né? Então, o concorrente sempre está interessado na sua informação para agir, né? Para reagir e agir no sentido de não perder espaço, no sentido de lutar pelo mercado, tudo bem? Os funcionários já seriam usuários internos, né, gente? E aqui está verdinho também sindicato, porque os sindicatos, em alguns momentos, apesar de serem usuário externo, eles podem ter, por via de acordo de convenção coletiva, o direito de conhecer a empresa por dentro, fiscalizar as operações, entrar nos setores produtivos, e isso faz com que, em determinados momentos, ele se confunda com o usuário interno, assim como os funcionários, tudo bem? Os investidores que põem o dinheiro na ação da companhia, né, com o objetivo de obtenção de lucro, de aumento de patrimônio, é um usuário externo também muito importante, beleza? Além de outros usuários que também podem ser considerados como importantes no contexto das organizações. Tá ok? A contabilidade ela não pode ser feita para esse usuário de qualquer jeito, não é? Os usuários
tanto os externos como internos, eles vão buscar uma informação padronizada, eles vão buscar uma informação fidedigna, eles vão buscar uma informação que permita comparabilidade, né? Se comparar um demonstrativo e outro, tá certo? Nós vamos ver ainda que esses usuários, eles só conseguem ter acesso a essa informação padronizada porque existem normas, porque existem postulados, porque existem princípios que dão suporte teórico à atuação do contador, tá certo? Então, muito importante ter essa consciência. Vejam no próximo slide, justamente, esse aspecto de que o usuário da informação contábil, pessoa jurídica, que nós falamos de algumas pessoas físicas no exemplo anterior, vamos ver aqui alguns aspectos da pessoa jurídica, né? Os usuários internos, nós já citamos alguns, e os usuários externos também citamos alguns, né? Os internos, funcionários, aqui a gente abre, né? Aqui é um outro exemplo, mas abrindo as principais funções, né? Gerentes, administradores, encarregados, empregados, tá certo? E usuários externos, acionistas, investidores, fornecedores, sindicatos, que nós já citamos, e os órgãos públicos pelo aspecto fiscalizador, que nós já citamos, tá certo? E aí, tanto os usuários internos quanto os usuários externos vão se submeter à informação ou vão submeter a si a informação que deve estar pautada pelos princípios contábeis, né, que estão definidos na Resolução 750 de 93, bem como a estrutura das normas brasileiras de contabilidade, que ela é regulamentada pela Resolução 1328 de 2011, né, bem mais recente do que a resolução anterior, que tratava dos princípios contábeis. Essas normas de 2011, elas classificam-se, né, em normas profissionais, letrinha P, e normas técnicas, letrinha T. As normas profissionais, elas falam de regras para exercício da profissão, obviamente, né? Regras para exercício da profissão. E as normas técnicas, elas falam dos aspectos, obviamente, da execução da atividade feita por esses profissionais, mas mais no sentido de como ele vai executar o registro das operações e como ele vai evidenciar as informações acerca do patrimônio. Nós temos alguns princípios e postulados importantes que sustentam, né, a contabilidade. Temos pelo menos 2 postulados importantes. Um postulado é o postulado da entidade. E o segundo, vamos lá, postulado da entidade, o segundo postulado da continuidade. Em termos sintéticos, nós podemos dizer que os postulados, que eles seriam a base sobre qual toda norma, toda a teoria contábil se sustenta, né, é de que o patrimônio das entidades devem ser separados, né? O patrimônio da pessoa jurídica deve ser separado do patrimônio da pessoa física. São entidades diferentes. E o da continuidade é o postulado que diz que a contabilidade deve ser feita respeitando a questão de que a entidade foi constituída para ter continuidade, mesmo nos casos em que ela tenha uma continuidade definida, uma continuidade limitada, né? Já os princípios contábeis, eles representam a essência das doutrinas e teorias que estão estabelecidas na ciência contábil, que, obviamente, ela vai representar o quê? Os entendimentos consoantes de todos os profissionais, pesquisadores, científicos, acadêmicos da área, que basicamente vão trabalhar com esses aspectos, fazer uma consolidação dos aspectos teóricos, tratando isso como algo que vai servir para todos os profissionais utilizarem. Então, é a base, né? A questão dos postulados, a questão dos princípios, tá ok? Vejamos aí o próximo slide, a questão dos princípios, os principais princípios que sustentam a contabilidade, ou da entidade, que agora foi considerado como um postulado, como nós já vimos, a continuidade, que também já é hoje considerado como um postulado, ou seja, uma base sobre a qual se sustentam todos os demais, e aí nós temos a oportunidade, o registro pelo valor original,
a competência e a prudência. Em termos sintéticos, a oportunidade diz que os registros devem ser feitos no melhor momento oportuno, quando já se tiver razoável certeza da sua ocorrência. O registro pelo valor original diz que nós devemos registrar os fatos pelo real valor de aquisição de um bem, por exemplo. O da competência, que deve-se respeitar o momento em que a receita ou a despesa elas foram realmente auferidas ou ocorridas. E o da prudência, que prevê que se eu tiver duas opções de escolha, eu vou optar por aquela que apresente o menor patrimônio para o usuário e não aquela que apresente erroneamente o maior patrimônio. Vejam, são princípios que sustentam o registro contábil. Por último, temos essa estrutura para vocês entenderem como que se estrutura, né? O princípio ele está. Temos essa estrutura para que vocês entendam como está estruturada, desculpem, a contabilidade, né? Os princípios seriam aqui as folhas, os galhos das árvores e o tronco seriam os postulados da entidade e da contabilidade, beleza? Gente, por hoje é isso, né? Como consideração final, nós ficamos aí com essa figura, né? Que a contabilidade ela é normatizada, ela é estruturada para que seja respeitada e seja feita de forma correta. Agradeço muito a atenção de vocês, espero que a próxima aula o professor Alcides já esteja aqui conosco. Foi um grande prazer trabalhar com vocês, boa semana, abraço a todos.